Imagine estar à beira da vida e da morte, apenas para ser enviado de volta com uma mensagem tão profunda que tem o potencial de mudar toda a trajetória da história humana. Esta é a incrível história de um garoto de 12 anos chamado Nathaniel Nate Turner, que viajou além do reino físico, morrendo por vários minutos. Durante aquele breve momento, ele encontrou algo verdadeiramente extraordinário, Jesus, que revelou uma visão do que está por vir para a humanidade no ano de 2025. Mas é aqui que fica ainda mais surpreendente. A revelação que Nate recebeu está inexplicavelmente ligada a Barron Trump, um nome que pode parecer totalmente fora de lugar em uma história como esta. As visões que Nate experimentou desafiam tudo o que pensamos saber sobre o futuro. Foi simplesmente um vislumbre do que está por vir ou é um aviso divino que exige nossa atenção e ação? A resposta para esse mistério pode surpreendê-lo. Continue com esta história, porque ela o deixará questionando tudo o que você acreditava sobre o futuro. Nate era como a maioria dos garotos de sua idade, curioso, enérgico e cheio de perguntas sobre o mundo ao seu redor. Ele cresceu em um bairro suburbano tranquilo, onde seus dias eram preenchidos com jogos de futebol, passeios de bicicleta pelo parque e inúmeras aventuras na floresta atrás de sua casa. Conhecido por sua natureza curiosa, Nate era muito querido por seus amigos e colegas de classe, mas também era um pensador profundo que frequentemente ponderava sobre as maiores questões da vida. Ele frequentemente se perguntava sobre o universo, o propósito da vida e o que poderia nos esperar após a morte. Embora sua família não fosse particularmente religiosa, sua avó, Margaret Turner, uma mulher devota de fé, frequentemente compartilhava suas crenças com ele. Ela acreditava fortemente na oração e nas forças invisíveis que guiam nossas vidas. Uma tarde, enquanto estavam sentados juntos em sua varanda, ela falou com ele com uma certeza tranquila, mas poderosa. Nate, ela disse, sua voz firme com convicção, há mais neste mundo do que nossos olhos podem ver. Um dia, Deus pode chamá-lo para fazer algo importante. Esteja preparado para isso. Na época, Nate simplesmente riu das palavras dela, descartando-as como apenas mais uma de suas muitas histórias sobre fé e planos divinos. Mas a voz dela, cheia de calma segurança, permaneceu no fundo de sua mente, como se fosse uma semente plantada em seu coração para um tempo ainda por vir. Então, em uma tarde de sábado, Nate estava jogando em um torneio de futebol, um dia cheio de sol e emoção. Seus pais, Gregory e Olivia Turner, estavam nas arquibancadas, torcendo por ele enquanto ele corria pelo campo com energia e paixão. Ele estava determinado a marcar o gol da vitória, e seu foco era inabalável. Mas assim que o jogo atingiu seu pico, algo deu terrivelmente errado. Nate parou de repente. Ele agarrou o peito, cambaleou e então caiu no campo. O jogo parou de repente enquanto a multidão congelou em choque. Os pais correram para o campo, e o treinador gritou para alguém ligar para o 911. Os companheiros de equipe de Nate, que estavam cheios de excitação momentos antes, agora estavam incrédulos e com medo. Os paramédicos chegaram rapidamente, e a cena rapidamente se tornou um borrão de urgência e pânico. Os pais de Nate assistiram horrorizados enquanto a equipe médica realizava a RCP, mas não havia sinal de vida. Por 7 minutos agonizantes, o coração de Nate parou de bater. Seu corpo ficou imóvel e, por todos os relatos, ele se foi. Mas aqueles 7 minutos, embora cheios de medo e incerteza, acabariam sendo os momentos mais significativos da jovem vida de Nate. Enquanto o corpo sem vida de Nate jazia no campo, ele experimentou algo que palavras dificilmente poderiam descrever. Mais tarde, ele relatou isso como uma profunda sensação de libertação, como se seu espírito tivesse sido gentilmente retirado de sua forma física. A dor, o medo, a confusão, tudo desapareceu, substituído por uma paz profunda e avassaladora. De cima,
Nate observou a cena se desenrolar abaixo dele, seu corpo sendo cuidado pelos paramédicos frenéticos, seus pais em lágrimas. Mas, enquanto ele observava desse ponto de vista distante, algo incrível começou a acontecer. O mundo ao seu redor ficou escuro, e ele se sentiu sendo atraído para uma luz à distância, algo muito maior do que qualquer coisa que ele já conhecera. A luz o chamou para frente, atraindo-o para mais perto de uma verdade desconhecida, mas inegável. Não era qualquer luz. Era diferente de tudo que Nate já tinha visto. Ela pulsava com calor e energia, irradiando uma sensação de paz que o envolvia completamente. A luz ficou mais brilhante conforme ele se movia em sua direção, mas não era ofuscante. Em vez disso, parecia atraí-lo, como se o estivesse convidando para mais perto. Nate não sentiu medo, apenas uma sensação avassaladora de pertencimento. Então, através da luz, ele o viu. Uma figura surgiu, caminhando em sua direção com uma graça que parecia além do humano. Nate imediatamente reconheceu a figura, Jesus. Não havia necessidade de introdução ou explicação. No fundo de seu coração, Nate sabia quem era a figura diante dele, o Filho de Deus. Nate, disse Jesus, sua voz gentil, mas poderosa, não tenha medo. Tenho algo para lhe mostrar. Nate não conseguia falar, mas não precisava. Era como se Jesus pudesse ouvir os pensamentos em seu coração, respondendo perguntas antes mesmo que Nate tivesse a chance de perguntar. Naquele momento, Nate se sentiu completamente visto, completamente conhecido e completamente amado. Então Jesus estendeu a mão, e o espaço ao redor deles começou a mudar. Nate sentiu como se estivesse flutuando, sem peso, enquanto Jesus o guiava para uma série de visões. O que você vê agora, você deve se lembrar, Jesus disse a ele. E quando chegar a hora, você deve compartilhar. A primeira visão revelou o mundo como ele é hoje. Nate viu pessoas correndo por suas vidas, desconectadas umas das outras. Ele viu famílias sentadas na mesma sala, mas perdidas em seus próprios mundos, olhando para telas em vez de umas para as outras. Ele viu cidades explodindo em conflitos, pessoas gritando e brigando por suas diferenças. Para onde quer que olhasse, havia divisão, política, racial e espiritual. Este é o mundo como ele é, disse Jesus, sua voz tingida de tristeza e esperança. Mas não é o mundo como ele deve ser. A visão mudou. Nate viu imagens de desastres naturais, inundações, incêndios e terremotos. Ele observou as pessoas fugirem de suas casas, buscando segurança, mas não encontrando nenhuma. Ele viu líderes se dirigindo às multidões, suas palavras despertando esperança e medo. Um rosto entre os líderes se destacou, um jovem em pé em um pódio, sua presença comandando a atenção. Ao redor dele, o mundo parecia oscilar no limite, como se suas escolhas pudessem inclinar a balança em uma direção ou outra. Este jovem desempenhará um papel, disse Jesus, seu tom calmo e resoluto. Ele fará escolhas que repercutirão no mundo. Nate se concentrou intensamente no rosto do jovem, sentindo que era crucial, mas a visão começou a ficar turva antes de desaparecer completamente. Jesus se virou para ele mais uma vez, sua expressão séria e compassiva. O ano de 2025 será um ponto de virada. A humanidade estará em uma encruzilhada, e as escolhas feitas moldarão o futuro para gerações. O coração de Nate disparou enquanto ele tentava processar as palavras de Jesus. O que elas significavam? O que ele deveria fazer com esse conhecimento? E quem era o jovem que ele tinha visto? Nate queria perguntar a Jesus, mas antes que pudesse, a visão mudou novamente. Agora, ele viu o que poderia ser, um mundo cheio de luz, harmonia e paz. Nate viu pessoas de todas as origens se unindo em amor e unidade. Ele viu comunidades se reconstruindo,
famílias se reconectando e líderes trabalhando pelo bem comum. As correntes de divisão, medo e ódio que prendiam a humanidade foram quebradas, substituídas por laços de compaixão e compreensão. Isto é o que eu desejo, disse Jesus, sua voz cheia de esperança. Mas a humanidade deve escolher. As visões dominaram Nate, mas um detalhe se destacou acima de tudo, o jovem misterioso. Quando Nate acordou, a imagem do rosto ainda estava fresca em sua mente. Depois de algum tempo, ficou claro quem era. Era Barron Trump. A revelação deixou Nate abalado até o âmago. Por que alguém como Barron Trump desempenharia um papel no plano divino de Deus? Que conexão ele tinha com as escolhas que a humanidade enfrentaria em 2025? Nate ainda não tinha as respostas, mas uma coisa era certa, ele havia sido escolhido para levar essa mensagem e faria tudo ao seu alcance para compartilhar o que tinha visto. Enquanto Nate lutava para entender as visões, a imagem do jovem continuava ressurgindo. Seu rosto estava gravado na memória de Nate, tão vívido quanto no dia em que o vira. A princípio, Nate pensou que o jovem poderia ser uma figura simbólica, representando o potencial de uma nova geração. Mas, com o passar dos dias, algo inesperado aconteceu. Enquanto rolava as notícias com seu pai, Gregory Turner, uma noite, os olhos de Nate pousaram em uma foto que o deixou paralisado. Ali, na tela, estava o rosto de sua visão. É ele, Nate sussurrou, sua voz tremendo. Gregory olhou para a tela, confuso. Quem? Barron Trump? Esse é o filho mais novo de Donald Trump, ele disse, descartando-o casualmente. Mas para Nate, esse não era um momento comum. Ele sabia, sem dúvida, que Barron Trump era o jovem que Jesus lhe mostrará. Nate não conseguia entender por que alguém como Barron apareceria em sua visão. Barron era apenas um adolescente, uma figura reservada que raramente fazia aparições públicas. No entanto, Jesus havia deixado claro, esse jovem tinha um papel importante a desempenhar. Mas qual papel Barron Trump desempenharia? Ele estava destinado a liderar, curar ou dividir? As perguntas correram pela mente de Daniel, mas não havia respostas. Tudo o que ele sabia era que o futuro de Barron Trump estava de alguma forma ligado aos eventos cruciais de 2025. Enquanto Daniel lutava com o significado de sua visão, ele não conseguia se livrar da sensação de que sua vida havia sido alterada para sempre. Quando ele recuperou a consciência no campo de futebol, ele ofegou por ar como se estivesse nascendo de novo. Os primeiros rostos que viu foram seus pais, Gregory e Olivia, suas expressões uma mistura de alívio e descrença. Ao redor dele, os paramédicos estavam atordoados. Nós pensamos que o tínhamos perdido, um deles disse calmamente. Mas Daniel não estava prestando atenção às palavras deles. Sua mente ainda estava se recuperando da experiência extraordinária que ele tinha acabado de passar. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou explicar sua visão para sua família. No início, seus pais estavam céticos, atribuindo-a a um sonho vívido ou aos efeitos da privação de oxigênio. Mas, conforme Daniel falava com firme convicção, eles começaram a ver que esta não era uma história comum. Ele descreveu a luz, as visões e a poderosa mensagem que havia recebido. O relato de Daniel sobre a presença de Jesus e as visões do futuro da humanidade foi entregue com uma clareza e profundidade que surpreendeu seus pais. Mas o que mais se destacou para eles foi sua menção a Barron Trump. É estranho, disse sua mãe, franzindo a testa. Nós nunca falamos sobre ele antes. Como você saberia quem ele é? Daniel não tinha explicação, além daquela que Jesus lhe dera. Isso não é para você entender agora, mas quando chegar a hora, você verá. Embora não entendessem completamente o que havia acontecido, os pais de Daniel decidiram apoiá-lo. Eles o encorajaram a escrever tudo o que lembrava, esperando que a clareza viesse com o tempo.
Mas para Daniel, o peso da mensagem parecia avassalador. Como um garoto de 12 anos poderia carregar uma verdade tão importante? Como as pessoas reagiriam se ele lhes contasse a verdade? Apesar de sua hesitação inicial, Daniel começou a compartilhar sua história. Ele começou com sua avó, Margarete, a única pessoa que ele sabia que acreditaria nele sem questionar. Enquanto ele contava sua experiência, os olhos dela se encheram de lágrimas. Daniel, ela disse suavemente, eu disse que Deus tinha um plano para você. É isso. Você foi escolhido. Seu encorajamento deu a Daniel a força para falar mais abertamente. Ele começou a compartilhar sua história com amigos, familiares e até mesmo membros de sua igreja. As reações foram mistas. Alguns ficaram profundamente comovidos, acreditando que sua visão era uma revelação genuína de Deus. Outros a rejeitaram como a imaginação selvagem de uma criança, embora nem eles pudessem explicar o nível de detalhes que Daniel forneceu, especialmente sobre Barron Trump. A notícia se espalhou rapidamente, e logo os pastores locais convidaram Daniel para falar em suas congregações. Nervoso no início, Daniel ficou mais confiante ao compartilhar a mensagem que Jesus lhe dera. Não sei por que Barron Trump foi mostrado a mim, Daniel admitiu durante uma palestra, sua voz cheia de incerteza e convicção. Mas sei que não foi aleatório. Jesus deixou claro que ele tem um papel a desempenhar, e isso está ligado às escolhas que a humanidade enfrentará em 2025. À medida que a mensagem de Daniel se espalhava, ela despertava conversas e provocava debates em comunidades, de igrejas a veículos de comunicação. Suas palavras, particularmente sobre Barron Trump, tornaram-se o foco de intenso escrutínio. Alguns espectadores, cativados por sua sinceridade, sentiram-se movidos a refletir profundamente sobre suas próprias ações e o estado do mundo, enquanto outros o rejeitaram como uma criança confusa agarrando-se a palhas. Apesar do ceticismo, Daniel continuou a pressionar, inabalável em sua crença de que sua visão não era apenas para ele, mas para todos. 2025 é um ano de acerto de contas, Daniel diria àqueles que ouviam, sua voz firme, mas cheia de compaixão. É um ano em que a humanidade enfrentará uma encruzilhada, e as escolhas que fizermos agora ecoarão ao longo do tempo. O debate sobre o papel de Barron Trump na visão permaneceu em primeiro plano. Alguns especularam que ele se tornaria uma figura poderosa, um líder na política ou um símbolo de esperança para o futuro. Outros foram mais cautelosos, alertando contra ler muito na menção de seu nome. Mas Daniel se recusou a se distrair com o barulho. Não é sobre Barron ou política, ele insistiu. É sobre a humanidade se unindo. Todos nós temos um papel a desempenhar. À medida que sua história crescia, Daniel começou a receber mensagens de todo o mundo. Alguns o saudaram como um profeta, outros como um jovem com uma imaginação vívida. Independentemente dos rótulos, a mensagem de Daniel permaneceu clara: há dois caminhos à frente, e um é muito mais brilhante do que o outro. Ele continuou a espalhar esta mensagem, falando em reuniões da igreja e eventos comunitários. O futuro, ele enfatizou, não era predeterminado, era algo que poderia ser moldado pela vontade coletiva da humanidade. Suas palavras carregavam um senso de urgência, lembrando a todos da necessidade de se libertar da divisão, do medo e do ódio. Mas a parte mais poderosa da mensagem de Daniel foi o lembrete de que o amor e a união eram as respostas definitivas. Não precisamos ter medo, ele disse aos ouvintes. Só precisamos escolher o amor em vez do medo, a união em vez da divisão. Juntos, podemos mudar o mundo. Para Daniel, não se tratava de entender todos os detalhes da visão. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa com certeza: o futuro estava em nossas mãos. E tudo começou com as escolhas que fizemos hoje. Experiência tornou-se um movimento, um chamado à ação para todos que o ouviram.
Pessoas de todas as idades, origens e crenças começaram a refletir sobre suas próprias escolhas e como poderiam contribuir para um mundo melhor. O efeito cascata da mensagem de Daniel ficou mais forte, e as conversas que ele desencadeou sobre amor, união e reconciliação se tornaram centrais para muitas comunidades. À medida que 2025 se aproximava cada vez mais, o papel de Daniel nessa narrativa maior parecia mais urgente. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha fé que a mensagem de esperança, transformação e fé no plano de Deus era a chave. A cada dia, ele continuava a compartilhar sua história, rezando para que ela inspirasse outros a fazerem escolhas que guiariam a humanidade em direção à luz. Uma noite, durante outro encontro sincero, Daniel compartilhou uma mensagem final e poderosa que encapsulava tudo o que ele havia aprendido e experimentado até então. Esta não é apenas a minha história, ele disse, sua voz ecoando pela sala. Esta é a nossa história. Somos todos parte de algo maior. Podemos escolher viver com medo ou podemos escolher o amor. Podemos destruir uns aos outros ou podemos nos levantar. Eu vi o futuro e não é tarde demais para mudarmos de rumo. Podemos torná-lo um mundo de luz, de unidade e de cura. As palavras de Daniel ecoaram nos corações daqueles que ouviram. Elas não eram mais apenas sua visão, elas se tornaram uma visão coletiva, compartilhada por aqueles que acreditavam na possibilidade de um futuro mais brilhante. E mesmo com dúvidas e perguntas ainda pairando, especialmente em relação ao papel de Barron Trump na história, uma coisa ficou clara: Daniel havia desencadeado um movimento. Pessoas que antes se sentiam impotentes agora sentiam um renovado senso de responsabilidade. Elas começaram a se ver como participantes ativas na formação do mundo que viria, assim como Daniel havia insistido. Para Daniel, não se tratava das respostas para todas as perguntas, ou mesmo sobre Barron Trump. Tratava-se do poder coletivo da humanidade escolhendo o amor em vez do medo, a unidade em vez da divisão. E enquanto ele continuava nessa jornada, ele permaneceu firme na crença de que até mesmo o menor ato de gentileza, o mais simples ato de amor, poderia mudar o curso da história. No final, não foi apenas sua experiência de quase morte que o definiu. Foi seu compromisso inabalável com a mensagem que ele havia recebido, uma mensagem de esperança, unidade e o poder transformador da fé. E com essa mensagem, Daniel sabia que o futuro, qualquer que fosse, estava em boas mãos. A sala ficou em silêncio enquanto as palavras de Daniel pairavam no ar. O poder de sua mensagem era inegável. Ele falou com tanta convicção que parecia que a própria atmosfera estava carregada de esperança, como se a possibilidade de um mundo melhor estivesse ao alcance. As pessoas podiam sentir o peso de suas palavras, o chamado para se libertar das correntes do medo, ódio e divisão. Daniel continuou, sua voz ficando mais forte. O amor é a chave para a cura. É a chave para quebrar as correntes que nos prendem. É a única força poderosa o suficiente para superar a escuridão que busca nos dividir. O público pareceu se inclinar, cada palavra pendurada na borda de sua consciência coletiva. Jesus não me mostrou essa visão apenas para nos dar um vislumbre do futuro, disse Daniel, sua voz inabalável. Ele me mostrou isso porque temos o poder de mudar o curso da história. Podemos escolher como seguir em frente, juntos. Está em nossas mãos. O futuro não está definido em pedra. Ele fez uma pausa por um momento, permitindo que o silêncio se aprofundasse. O peso de sua mensagem permaneceu nos corações dos ouvintes. A hora de agir é agora. 2025 é um ponto de virada, mas não é tarde demais. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um mundo de amor, unidade e paz. E começa com as escolhas que fazemos hoje. As palavras de Daniel ressoaram profundamente na multidão. Havia uma energia na sala, um senso coletivo de esperança e determinação. Alguns choraram,
outros concordaram com a cabeça e ainda mais ficaram sentados em contemplação silenciosa. Daniel havia acendido algo, uma centelha que tinha o potencial de se transformar em um movimento próprio. Após o evento, Daniel recebeu mensagens de pessoas do mundo todo, histórias de transformação, reconciliação e novos começos. Ficou claro que sua mensagem não estava apenas alcançando corações, mas provocando mudanças reais. As pessoas estavam começando a ver que o futuro não era algo que simplesmente acontecia com elas, era algo que elas podiam moldar ativamente por meio das escolhas que faziam, do amor que escolhiam dar e da unidade que escolhiam construir. Apesar do apoio crescente, Daniel permaneceu firme. Ele continuou a orar por orientação, sempre se lembrando da luz que tinha visto e da presença de Jesus que o havia chamado para compartilhar sua mensagem. O ceticismo que ainda persistia em alguns círculos não o deteve. Ele sabia que seu papel não era convencer a todos, mas plantar sementes de mudança, confiar que Deus cuidaria do resto e inspirar outros a se elevarem em direção ao seu propósito. À medida que 2025 se aproximava, a urgência de sua missão só aumentava. O mundo parecia mais dividido do que nunca, mas Daniel permaneceu confiante no poder do amor. Era uma força que transcendia a política, o medo e a dúvida. Era uma força que poderia curar feridas, unir divisões e levar a humanidade a um futuro mais brilhante. Em seu coração, Daniel sabia que sua história, essa jornada de fé, esperança e transformação, estava longe de terminar. Estava apenas começando. A mensagem era clara. O poder de mudar o mundo estava nas mãos de cada indivíduo que escolhesse andar em amor e unidade. E para Daniel, essa era a esperança que ele continuaria a compartilhar, não importando os desafios que estivessem por vir. As ondulações da mensagem de Daniel se espalharam muito além daquela noite. As pessoas começaram a falar do evento como um ponto de virada em suas próprias vidas, e o movimento que havia começado com a visão de um garoto começou a ganhar vida própria. Cada canto do mundo parecia ser tocado pelo convite para escolher a luz, quebrar correntes e andar em amor. A comunidade que Daniel havia imaginado estava começando a se materializar. Não era apenas um grupo passivo de ouvintes, era um movimento ativo e vivo. Em igrejas, lares e fóruns online, as pessoas estavam compartilhando histórias de cura, reconciliação e transformação. Elas estavam organizando eventos, alcançando aqueles que ainda estavam presos no medo e na dúvida e abraçando o chamado para agir como uma força coletiva para o bem. As mídias sociais inundaram com hashtags como #ShowAsLight e #BreakingChains, enquanto as pessoas compartilhavam suas próprias jornadas em direção à liberdade da raiva, do medo e da divisão. Cada postagem era um testemunho do poder do amor de Deus para curar e unir. O próprio coração de Daniel continuou a se encher de admiração pelo que Deus estava fazendo por meio dele. Ele podia ver as mudanças nos rostos daqueles que conhecia, nas vidas que estavam sendo tocadas. O movimento não era mais sobre ele, era sobre o poder de Deus trabalhando por meio de cada indivíduo para criar algo lindo. Durante tudo isso, Daniel manteve o foco na mensagem. Não é tarde demais, ele lembrava a todos. Cada escolha que fazemos é um passo em direção à cura, em direção à luz. Não se trata de esperar que o mundo mude, mas de escolhermos ser a mudança. À medida que 2025 se aproximava, a atmosfera em torno do movimento ficava ainda mais carregada. As pessoas estavam começando a entender a urgência da mensagem de Daniel. Elas reconheceram que as escolhas que fizeram, hoje, amanhã e nos próximos meses, determinariam o futuro. E os riscos eram altos. Ainda assim, Daniel permaneceu humilde. Ele sabia o peso da responsabilidade que carregava, mas também sabia que não a carregava sozinho. A orientação de Deus era inabalável e, a cada passo que dava, Daniel sentia a segurança de sua presença. Ele continuou a falar em reuniões, grandes e pequenas, sempre retornando ao cerne de sua mensagem,
Temos o poder de escolher a luz. Temos o poder de quebrar correntes. E juntos, podemos criar o mundo que Deus nos mostrou. As histórias que chegaram de todo o mundo confirmaram que a visão de Daniel havia desencadeado algo profundo, um movimento global, movido pelo amor, unido em propósito e alimentado pela esperança de que, não importando os desafios à frente, a humanidade poderia escolher um caminho diferente. O caminho para 2025 não era apenas sobre a data no calendário. Era sobre a jornada que cada pessoa fazia em direção à cura, ao perdão e à unidade. E conforme Daniel avançava, ele sabia que a luz continuaria a brilhar, guiando o caminho para aqueles que estavam prontos para andar nela. No final, a mensagem de Daniel não era apenas um chamado à ação. Era um lembrete do poder do amor e da luz para transformar vidas, comunidades e até mesmo o mundo. E com cada escolha de amar, cada escolha de curar, a visão que Jesus lhe mostrará estava se tornando realidade. Juntos, eles atenderiam ao chamado, juntos, eles escolheriam a luz.